Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1. Nosotros hoy vamos a agregar algunos conocimientos que sí o sí pueden entrar ahí en las preguntas de los orales, fundamentalmente de los orales. Los escritos puede entrar, puede, pero es un poquito más difícil de entrar, pero sí o sí en los orales, eso entra. Entonces presta bastante la atención porque está una clase sumamente cortita, bien sencilla y bien resumida. Esa clase es bien puntual. Si las clases plus nosotros siempre hacemos bien puntuales para que sí o sí nosotros vamos directamente después de conocer los temas, vamos directamente a los puntos que entran en los horarios. Y sí o sí eso entra en el horario. Vamos a empezar entonces por angina de Ludwig. ¿Qué es angina de Ludwig? Es esa patología, esa enfermedad infecto-inflamatoria que genera, por ejemplo, ese flemón que se da generalmente en la región acá del piso de la boca. ¿Sí? Miren esa imagen y graben, porque sí o sí, eso es una pregunta que siempre entra en los orales, o en la mayoría de las veces en los orales se pregunta qué es la angina de Ludwig y muchas de las veces no tenemos ni idea de qué es, pero angina de Ludwig es básicamente, para definir, es un proceso infecto-inflamatorio del piso de la boca. Es sumamente grave y mortal. ¿Por qué es sumamente grave y mortal? Miren esa imagen acá de la mujer anciana acá que tenemos. No es una inflamación que se forma um abscesso que é bem localizado. Nesse caso de angina de Ludwig, essa enfermidade que generalmente vem a partir de uma extração dental, essa inflamação não hace um abscesso acá, uma pelotita bem redondeada. Lo que vai sendo é que empieza a inflamar, a infeccionar, ou seja, empieza a inflamar as diversas camadas, diversos grupos musculares que vai descendiendo, o sea, empieza acá en las encías, cuando se extrae el diente, y después va descendiendo. Y ese proceso que va descendiendo las camadas más profundas de los músculos, va produciendo eso que nosotros vamos a llamar de angina de Ludwig. ¿Por qué es tan grave? Porque no es localizado, no es como si fuera, por ejemplo, un pus ahí, un absceso que tenemos muchas de las veces, yo ya vi que las personas tienen alrededor del diente, que es bien localizado. Eso es un absceso que queda entre los músculos, o sea, entre las fibras musculares, y entonces eso es difícil de drenar. O sea, no es solamente llegar acá y punzar y drenar, porque como está en diferentes camadas, eso quería decir que está en diferentes camadas, nosotros vamos siempre dejar ahí un poquito de pus. Entonces, es un proceso infecto-inflamatorio. Ocurre una celulitis séptica generalizada ubicada en la región submandibular de origen dental, o sea, empieza por una extracción generalmente. Las extracciones muchas de las veces por estarem en un ambiente que tienen polibacterias, o sea, muchas bacterias, muchas de las veces suele ocurrir que, es raro, pero suele ocurrir que ingresa una bacteria ahí por esa puerta de entrada que el odontólogo hizo y entonces infecciona y puede generar esa enfermedad gravísima. Generalmente, ¿qué pasa? Es como hablamos antes, es la imagen propiamente dicha. El pus empieza a invadir la cara, cuello, vías respiratorias y hasta mismo pulmones. Pero es importante, muy importante, recordar que es gravísima y mortal. Si nosotros no actuamos de manera rápida en ese paciente, el paciente puede, en pocas horas o días, evolucionar hacia la muerte, hasta la muerte. En los estadios iniciales, generalmente, el absceso es localizado y después va infiltrando. Entonces, inicialmente, nosotros vamos a tener un proceso más local, pero que no produce tantos signos y síntomas sistémicos. Con el pasar, con la evolución de esa enfermedad, nosotros tenemos una clínica que es sistémica. ¿Cuál es la clínica sistémica de una inflamación? Generalmente es fiebre elevada, leucocitosis, paciente já vai empezar a ter alterações aí, por exemplo, por la fiebre, el síndrome febril. Então, tenemos sempre que nos acordar que a clínica vai estar relacionada, además de um abscesso acá que nós podemos visualizar, vai estar relacionada com os signos e síntomas, com o síndrome febril propriamente dito. Então, vamos ter fiebre elevada, generalmente é uma febre que é maior de, iba a decir después, pero es maior de 38 grados, dolor, eritema local, a piel vai estar enrojecida, dificuldade para hablar e tragar. ¿Por que tem dificuldade para hablar e tragar? Porque justamente é um abscesso que não queda localizado, vai infiltrando a las camadas mais profundas de los músculos e então se vai produzindo essa enfermidade que é gravíssima. Outro ponto muito importante, pus, espio. Então, generalmente é polimicrobiana. E generalmente, quando é polimicrobiana, temos anaeróbios. E os anaeróbios, como já sabemos, são gérmenes muito, muito potentes, muito fortes, que nós temos que interactuar com antibióticos característicos para esse tipo de germe. Qual é o ponto? Tratamento. Que se pergunta de todo isso de angina de Ludwig? Que é e como se trata?
Como que se trata? Primeiro, ante um paciente que tem essa resposta inflamatória sistêmica, generalmente tem NARCIRS por conta dessa inflamação acá, nós vamos ter que internar esse paciente. Vamos dar corticoide para diminuir essa inflamação. E o antibiótico, justamente, vamos cobrir gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. E o tratamento que vamos fazer acá é o drenaje quirúrgico do abscesso. Ou seja, o paciente vai à cirurgia, vai ser uma anestesia generalmente general, essa anestesia, e então vai ser hecho la drenaje quirúrgica del absceso, que es donde empieza a drenar, se abre acá una vía de entrada, o sea, se hace un corte acá, y entonces empieza a drenar por disecando las camadas musculares. Entonces, es sumamente importante el tratamiento, hay que internar el paciente, obviamente que plano de hidratación parenteral, monitoreo de oxígeno en vías, corticoide para disminuir a inflamação, antibiótico e drenagem quirúrgico do abscesso são os pontos mais importantes do tratamento. Então, se vamos nos acordar de uma cosita, paciente vem com um antecedente que extraiu um dente, que hizo a extração de um dente há alguns dias, por exemplo, 3, 4, 5 dias, e vem com essa tumoração acá, en el piso acá de la boca, en el cuello, básicamente. Muchos refieren que tiene un trozo acá en el cuello, pero básicamente eso es sumamente, solo de mirar ya es inflamatorio porque está enrojecido, probablemente si ponemos la mano ahí está caliente y produce dolor. Entonces, siempre acordar que el paciente viene con el antecedente e viene também com a clínica bem florida de síndrome infeccioso. Angina de Ludwig é isso que nós teníamos para falar de uma maneira bem resumida e bem sencilla, e é isso que se pergunta nos horários. Outra cosita que se pergunta muito nos horários: reposição volêmica em pacientes com hemorragia digestiva. Sempre quando temos um paciente com hemorragia digestiva, o que temos que fazer é o seguinte: monitoreio oxígeno e vias, independente de quanto perdeu. Por quê? Porque esse paciente que está com hemorragia digestiva, por mais que perdeu pouco até o momento da consulta, pode evolucionar esse quadro e perder aún mais líquidos, ou seja, perder volêmia. Qual é o ponto? Temos que saber a classificação do choque hipovolêmico. Sim ou sim, isso já vimos em nas classes de cardio, pero é sumamente importante recordar os 4 grados que temos do choque hipovolêmico, porque isso é pergunta. Como nós vamos a classificar o paciente com choque hemorrágico ou choque hipovolêmico? Temos 4 grados. Esses grados variam de acordo à perda de volêmia que o paciente teve, ou seja, a perda sanguínea. Grado 1 e grado 2, generalmente, e prestem atenção nisso, generalmente, os mecanismos de compensação dessa perda de volêmia, generalmente os mecanismos de compensação conseguem compensar essa perda de sangue. Ou seja, o grado 1 é uma perda sanguínea de hasta 750 mililitros, ou 15% da volêmia normal do paciente, e o grado 2 de 750 mililitros hasta 1,5 litro de sangue, ou seja, 15 a 30% de volêmia perdida. Hasta acá, generalmente, os mecanismos compensatórios conseguem compensar essa perda. Quais são os mecanismos compensatórios principais? Uma é a regulação da retenção de sódio de água por el riñón, sistema renino-angiotensina-aldosterona, e o outro são os vasoreceptores, que quando veem que a pressão, a tensão arterial está diminuída, empieza a contracção, por la liberação de catecolaminas, empieza a contracção de los vasos, e então intentam aumentar a pressão arterial para aumentar a perfusão de los órgãos. Basicamente, nós temos que nos acordar de isso. 4 grados do choque hemorrágico, grado 1 e grado 2, generalmente são os mecanismos de compensação de nosso corpo, generalmente conseguem compensar. Pero quando chega a uma perda de mais de 1,5 litro hasta 2 litros, ou mais de 2 litros de sangue, nosso corpo não consegue compensar essa perda tão grande, porque, miren, é quase 50% da volêmia, então, o corpo não consegue compensar tanto essa perda, e então, aí sim, empieza a aparecer os signos vitales alterados, e temos que abrir o olho, porque temos que expandir esse paciente, e generalmente, em grado 3 e grado 4, nós vamos necessitar transfusões. Qual é o ponto, então, mais importante? Sim, os pontos mais importantes, porque isso é sumamente bem pontual acá, e generalmente é pergunta. Grado 1 é perda de 15% da volêmia, grado 2, 15 a 30, grado 3, 30 a 40%, e grado 4, mais de 40, maior ou igual a 40% da perda de volêmia. Bueno, signos vitales. O pulso, generalmente grado 1 e grado 2, está normal, máximo, assim, pode haver um ataque cardíaco leve. Também acordar que o pulso pode estar alterado por conta do fator psicológico. Imaginem, eu estou vendo meu sangue, estou vomitando sangue, por exemplo.
eu vejo isso e já me preocupo, então se já libera catecolaminas e aí eu quedo mais estressado. Então, o componente emocional pode alterar a frequência cardíaca. Mas, basicamente, o importante acá é que a frequência cardíaca generalmente está entre 60 e 80. Sim? Em grado 3 e grado 4, a frequência cardíaca já aumenta. Grado 3 vai hasta uns 120 latidos por minuto e grado 4, 140 ou mais. Pressão arterial, como já havíamos dito, em grado 1 e grado 2 está compensado. Então, se a pressão arterial está normal. Grado 3, que já perdeu 30 a 40% da volemia, diminuída, e grado 4, aún mais descendida. As respirações, ou seja, a respiração por minuto do paciente, a frequência respiratória, generalmente, grado 1, normal, grado 2 de 20 a 30, 3, 30 a 40 e grado 4, generalmente 30 a 35 respirações por minuto. Porque, como estávamos falando, se temos uma hipoperfusão dos tecidos, nós temos uma menor chegada de oxígeno. Então, essa menor chegada de oxígeno aumenta a pressão de dióxido de carbono e isso faz com que o paciente tenha que hiperventilar para tentar sacar esse dióxido de carbono e meter mais oxígeno. Então, é um mecanismo de compensação por conta dessa hipóxia tisular. E que é também sumamente importante. Además dos signos vitais, temos um signo bem característico, e isso eu quero que prestem bastante atenção. Temos a prova do relleno capilar. Que é a prova do relleno capilar? Vamos olhar, pressionamos o dedo do paciente e nós vamos a segurar por 15 segundos, 20 aproximadamente, e soltamos. Mirem a velocidade como desde que estava pálido hasta empezar a enrojecer. Generalmente, o relleno capilar tarda hasta 5 segundos, é o valor normal, para sair dessa palidez para enrojecimento acá da punta da unha. Nós, quando temos diminuição da volemia, temos um outro mecanismo compensatório, que é la constricción periférica de los vasos. Entonces, el relleno capilar, como tiene vasoconstricción acá, porque nuestro cuerpo, por ser tan maravilloso y tan inteligente, trata de hacer vasoconstricción periférica para enviar la sangre hacia los órganos más nobles. Entonces, por conta disso, por conta dessa vasoconstricção, chega menos sangue na periferia e o relleno capilar vai estar positivo, ou seja, vai tardar mais de 5 segundos para essa palidez sair e aparecer lá em enrojecimento. Basicamente isso. E, obviamente, que quanto maior a perda sanguínea, ou maior a perda de volêmia, nós vamos ter um relleno capilar mais tardio, ou seja, de 7 segundos, 10 segundos, até 20 segundos, por exemplo. Diuresis, muito importante. A diuresis, generalmente, suele ser pergunta de exame, porque quando pergunta quais são os signos e sintomas de um paciente que está com choque hipovolêmico, nós nos olvidamos da diuresis. Pero por que é importante a diuresis? La diuresis es la mejor analítica que nosotros vamos a ver de nuestro paciente colocando una sonda en él. ¿Por qué? Si el paciente tiene una diuresis de 30 mililitros hora, nosotros vamos a estar, ok, ese perdió aproximadamente 750 mililitros de sangre. Si el paciente está con una diuresis hora de 20 a 30 mililitros, opa, ya está en grado 2 del choque hemorrágico. Si está entre 5 y 10 mililitros por hora, nosotros tenemos que pensar que el paciente perdió 30% de la volemia e 30 a 40%, e grado 4 tem oligúria em uma hora. Ou seja, por que isso é importante? Porque, como nós já vimos, os parâmetros que são os signos vitais do paciente podem alterar por alguns outros fatores, como, por exemplo, o emocional. Pero a diuresis não está afetada principalmente por o fator emocional. Está afetada justamente porque se chega menos sangue por la artéria renal, filtra menos e então o riñón piensa lo siguiente: bueno, yo tengo menor volemia, las células juxtaglomerulares empiezan a activar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona empieza a reter só de água, então se orina menos. ¿Por qué? Porque justamente isso, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, concentra mais a urina e orina menos. Então, quanto pior a perda da volemia, menor vai ser a diuresis do paciente. Isso é sumamente importante. Então, 30, 20, 30 e 5 a 10. E nos casos que o paciente já perdeu quase 50%, não orina nada. Bueno, el estado mental. Generalmente, grado 1 e grado 2, ¿sí? Suele estar normal ou levemente ansioso. Grado 3 e grado 4, aí sim empiezan as alterações mentais. Porque llega menos sangue al cerebro e então o paciente vai ter uma alteração de sua consciência. Vai estar generalmente confuso e em grado 4 vai estar letárgico, certo? O nível de consciência está diminuído. Reemplazo de líquidos, então, já falamos do seguinte: grado 1 e grado 2, cristalóides, Ringer lactato, solução fisiológica, e grado 3 e grado 4, quase sempre é necessário a transfusão sanguínea. Por isso que um paciente que vino com
hemorragia digestiva, una de las analíticas que nosotros pedimos en el laboratorio es a respecto del sistema ABO y del RH. O sea, vamos a evaluar si es A positivo, A negativo, O positivo, A negativo, todo eso. Sistema ABO y RH del paciente. Todo aquí hasta acá, eso es sumamente importante, solamente un repaso, ya habíamos visto eso en otra oportunidad. Entonces, vamos a pasar a la pancreatitis aguda. Bueno, nosotros ya sabemos que la pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas, o sea, ocurre básicamente una autodigestión por cuenta de las enzimas pancreáticas. En la pancreatitis aguda, teníamos varios criterios, siendo ellos el de Ranson, Apache, el de Bissap, y nosotros teníamos que saber lo siguiente. Ah, y también teníamos lo de Baltasar. Teníamos que saber lo seguinte: quando temos uma pancreatitis leve, moderada ou grave, uma pancreatitis aguda leve, moderada ou grave. Isso nós vimos em uma classificaçãocita aí que eu puse, que eu saquei de Farreiras. Pero agora nós vamos ver outra classificação, que é a classificação de Atlanta, que evalua o paciente de acordo a seu estado general e também se há falha multiorgânica ou não. Basicamente isso. Então, los criterios de Atlanta, básicamente nos van a decir si la pancreatitis aguda es leve, moderada o severa. Entonces, vamos solo pasar y ya volvemos para eso. Los criterios de Atlanta para la pancreatitis aguda es pancreatitis aguda leve, moderada o grave. Puede preguntar lo siguiente, en los horarios generalmente suele preguntar, decime los criterios de Atlanta y voy a tener que decir que básicamente sirve para evaluar cuando una pancreatitis es leve, moderada o grave o severa y cuáles son los criterios. Bueno, la leve, pancreatitis aguda leve. Si nosotros nos ponemos a pensar, las neuronas ahí a pensar, leve quiere decir que generalmente no tiene ninguna afectación, así que el paciente va a tener elevada mortalidad, ¿cierto? Cierto. Los criterios de pancreatitis aguda leve es básicamente la ausencia de insuficiencia orgánica y ausencia de complicaciones locales o sistémicas. El pronóstico es excelente, el paciente generalmente va a ser parte de aquellos 80-90% de las pancreatitis agudas que tienen el ok, o sea que no van a evolucionar a la pancreatitis necrohemorrágica. En cambio, la pancreatitis aguda moderada son aquellos pacientes que vinieron, ¿sí? Com uma insuficiência orgânica transitória. Se ligaram ao consultório, ligaram à emergência, em realidade, e estava com uma insuficiência orgânica transitória e ou complicações locais ou sistêmicas sem insuficiência orgânica persistente. Ou seja, o paciente vino com uma insuficiência orgânica, pero depois de 24, 48 horas, melhorou essa insuficiência. Tem baixa mortalidade. E o critério de Atlanta, que é da pancreatitis aguda grave, é basicamente quando o paciente vino, por exemplo, com insuficiência orgânica, pero que não melhorou depois das 48 horas. Esse paciente tem elevada mortalidade, elevada morbimortalidade. Então, nós volvemos acá para saber quando como nós sabemos que o paciente tem uma pancreatitis aguda grave ou severa. E, por exemplo, quando o paciente tem signos e sintomas de falha orgânica, por exemplo, choque, la tensão arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercúrio, se, por exemplo, apresenta complicações sistêmicas, que isso vimos na classe, as complicações locais ou sistêmicas. Por exemplo, sistêmica, insuficiência pulmonar, quando a pressão arterial de oxígeno está menor ou igual a 60 milímetros de mercúrio, insuficiência renal, SID, a coagulação intravascular disseminada, e quando tem complicações locais, como transtorno metabólico, necroses, abscesso e pseudoquistes. Sempre quando nós teremos um paciente que tenha essas características de falha multiorgânica, complicações sistêmicas ou locais, já temos que pensar que nosso paciente não é um paciente leve, é de moderado a grave, ¿sí? Sempre isso. Então, critérios de Atlanta é basicamente para dizer se esse paciente vai ter baixa mortalidade ou alta morbimortalidade. Basicamente, esses são os critérios de Atlanta. E o que se pergunta, e como se pergunta, é o seguinte: decimos os critérios de Atlanta, para que sirve, ou seja, que é de la pancreatitis aguda e como são. Basicamente, em resumo, é isso, é bem sencillo a coisa. Todo aqui hasta acá, eu espero que sim, vamos tomar mais uma água, porque a garganta está seca e, como sempre, melhor uma pedra no caminho. Bueno, seguindo então, qualquer coisa, qualquer dúvida que tenhas, envia-me mensajito aí, todo tranqui palanque. Vamos agora a um ponto bem específico, que é a respeito da diverticulitis. Sim, não falamos de uma cosita em la diverticulitis. ¿Por que não falamos na classe? Para não quedar tão larga. Essa cosita que nós vamos falar, que é a classificação de Hinchey, isso, classificação de Hinchey, nós o que temos que saber de isso é o seguinte: quando temos um paciente com diverticulitis, é a complicação, acordando que a diverticulitis é a complicação ou inflamação de um divertículo no intestino. Então, nós temos que saber que, de acordo à classificação de Hinchey vai ser o tratamento do paciente. ¿Sí? Generalmente, o que mais se pergunta é qual é a classificação de Hinchey de la diverticulitis. Isso é pergunta de oral, sí ou sí. Vão ver agora em clínica 1 e também em cirurgia. Sempre pergunta a classificação de Hinchey. Por quê? A classificação de Hinchey,
Hinchey. Sí, básicamente vamos a dividir en 4 grados la diverticulitis, donde el grado 1, si nosotros vamos a mirar ahora acá el dibujito, donde el grado 1 es básicamente un absceso o flemón pericólico. El grado 2 é quando há um abscesso pélvico intraabdominal ou retroperitoneal. Grado 3 é quando há perfuração do divertículo com peritonitis purulenta generalizada. E grado 4 é quando sai a matéria fecal desde a luz do intestino e vai hacia o peritoneo. Ou seja, tem uma peritonitis estercorácea generalizada. Qual é o ponto mais importante? Sí ou sí, isso há que se acordar. Classificação de Hinchey é para evaluar a gravidade da diverticulitis. Por que é sumamente importante essa classificação? E é importante saber o seguinte: 1. Abscesso ou flemão pericólico. 2. Abscesso pélvico intraperitoneal ou retroperitoneal. 3. Peritonitis purulenta generalizada. E 4. Quando sai a matéria fecal, então se tem estercorácea. Essa palavra sempre é difícil para mim. E essa pergunta também é cirurgia. Por que é importante saber isso? 1, 2, 3 ou 4. ¿Sí? Porque justamente, de acordo à classificação que está nosso paciente, vai ser o tratamento. E que é a pergunta, además de classificação de Hinchey, que sí ou sí é quase sempre ouro. Bueno, qual tratamento nós vamos fazer em nosso paciente de diverticulitis? Bueno, o paciente com Hinchey 1 e 2, como nós podemos ver, e vamos razonar agora, todavia não se rompeu nada acá. O divertículo está inteiramente completo. Se solamente há um abscesso ou uma afectação, pero não rompeu a parede do intestino. Então, qual é o ponto? O tratamento vai ser a antibiótico terapia parenteral, observação da evolução e punção ou drenagem do abscesso. Hinchey 1 e 2 vai ser antibiótico, observação e punção e drenagem do abscesso. Tratamento quirúrgico depois do período agudo. Hinchey 3 e Hinchey 4, miren uma cosita, vão atender a perfuração. Hinchey 3 é mais leve que 4, porque el 4 nós não temos as heces no peritônio, pero obviamente vamos tratar os dois da mesma forma, porque há uma peritonitis generalizada. Hinchey 3 e Hinchey 4, ou quando falha o tratamento conservador de Hinchey 1 e Hinchey 2. Esse é o tratamento conservador e o tratamento não conservador e a cirurgia. Qual é o ponto, então? Hinchey 1 e Hinchey 2, nós vamos utilizar observação, antibiótico, punção, drenagem e quirúrgico. E depois, se não funciona, quirúrgico em último caso, e se não funciona esse tratamento, qual é a cirurgia que se faz? Se faz a limpeza por videolaparoscopia e el drenaje, resecção e anastomose e operação de Hartmann. Que é todo isso? Sim, já vamos resumir basicamente. A operação de Hartmann é basicamente o seguinte, e isso acuérdense porque vai servir para a vida e também para o próximo ano, para o ano que vem. Bueno, cirurgia de Hartmann é basicamente o seguinte, quando um paciente tem qualquer perfuração intestinal que seja aguda e que o intestino não foi limpado antes, ou seja, generalmente antes das cirurgias intestinais, o paciente toma um laxante e então se evacua todo o intestino e o intestino queda aí com pouca matéria fecal. Isso vamos a dizer que há uma cirurgia limpia, entre comillas. Então, o mais importante é o seguinte, quando, por exemplo, não sei se se acuerdan do presidente Bolsonaro que levou um cuchilhaço aí, o paciente quedou com essa bolsita, que é a bolsa de colostomia. Basicamente, isso ocorre quando o paciente não hizo a prévia preparação do intestino e, por exemplo, rompeu um divertículo ou levou um cuchilhaço, no caso do presidente aí. Então, como temos a matéria fecal e as bactérias do intestino no peritônio, o que se faz é se cierra acá essa ponta acá que está generalmente, depende do lugar, pero se cierra a ponta que queda do intestino, se cierra isso que é a porção final, ¿sí? A porção final se cierra acá e em la porção que vem, por exemplo, a matéria fecal formada, se põe a bolsa. Essa parte do intestino, depende se é intestino delgado ou grueso, nós vamos fazer uma anastomose com a piel e aí ponemos a bolsa. Por que se faz isso? Isso se faz justamente porque nos processos agudos, quando se vai, por exemplo, o contenido fecal para o peritônio, predispõe a múltiplas infecções depois da cirurgia. Então, é melhor fazer isso. Os estudos dizem que é melhor fazer a cirurgia de Hartmann, que é basicamente poner a bolsa, e depois de 3 a 4 meses, fazer outra cirurgia para poner de volta e o paciente vuelve a cagar por el orifício anal. ¿Sí? Então, isso é sumamente importante. Paciente que não tuvo a prévia limpeza do intestino,
va a ser la cirugía de Hartmann. Siempre se hace eso, sí, en la mayoría de las veces se hace eso, por cuenta de las complicaciones que se dan cuando se hace la ráfia, o sea, se sutura directamente cuando tiene un peritoneo que está sucio. Bueno, en urgencias, por ejemplo, rotura de vertículo o cualquier otra urgencia, nosotros siempre vamos a HINTE 3 o 4. Se puede hacer también la sigmoidectomía, que es sacar el sigmoide, la hemicolectomía izquierda, y se hace el lavaje de la cavidad por videolaparoscopia y el drenaje. Ah, mucha información. No, no es mucha información. Es solo saber lo siguiente. Clasificación de HINTE, sí o sí, eso va a ser pregunta de oral. Y HINTE 1, HINTE 2, generalmente es antibiótico y observación, después va a cirugía. HINTE 3 y HINTE 4, como ya está roto, sí o sí va a ser la operación de Hartmann, que ahí vamos a poner la bolsa de colestomía, y después, 3 a 4 meses después, nosotros vamos a hacer, el cirujano va a hacer de vuelta la anastomosis entre esa porción que quedó ahí con la bolsa, con la colostomía, va a ser con la resección de vuelta con la región acá, el otro segmento distal. Básicamente es eso, es bien sencillo, parece mucha cosa, pero no es. Apendicitis, y ese creo que es nuestro último tema que vamos a charlar hoy. La apendicitis también nosotros no charlamos de una clasificación que faltó, pero que generalmente se pregunta. Sí, generalmente, esse não é tão frecuente como la de HINTE, pero pueden preguntar isso, que é a escala de Alvarado. Escala de Alvarado para la apendicitis aguda. ¿Para qué sirve esa porquería? Más una clasificación, sí, más una clasificación. En la escala de Alvarado para apendicitis aguda, es básicamente para evaluar si el paciente tiene apendicitis aguda o no, ou se sospechamos de apendicitis aguda. Básicamente é isso, só para complicar um pouquinho mais a vida. Como nós vamos ter que, por exemplo, vem o paciente com a clínica aí de apendicitis aguda, sospechamos de apendicitis, para ter certeza, generalmente em muitos lugares se hace a escala de Alvarado. A escala de Alvarado consta de signos, síntomas e laboratório. O único ponto que vai pontuar, a única coisa que vai pontuar 2 pontos é a leucocitose. ¿Sí? A única coisa que vai pontuar 2 pontos. O restante, a única coisa não. Dolor em face ilíaca derecha também pontua 2 pontos. ¿Sí? Porque são os mais característicos de uma apendicitis aguda. Se nós não temos dolor em quadrante inferior direito e não temos leucocitose, ojo, porque pode não ser apendicitis e pode ser, por exemplo, uma gastroenterocolitis. Signos, síntomas e laboratório. O mais importante é o seguinte: generalmente todo vai pontuar 1 ponto, porque é menos específico. As coisas que são mais específicas, como leucocitose e dolor em quadrante inferior direito, ou seja, em face ilíaca direita, nós vamos ter, como são mais específicos, vamos pontuar 2 pontos. Síntomas: migração do dolor, anorexia, náuseas e vômitos, pontuam 1 ponto. Signos: dolor em quadrante inferior direito, rebote, ou seja, Humber positivo e febre, vamos pontuar. E laboratório, leucocitose e desviação à esquerda de neutrófilos. Tudo isso, nós vamos pontuar de acordo ao nosso paciente, se ele tem esses signos e sintomas e as características do laboratório, e vamos ver quantos pontos hace nosso paciente. Se, por exemplo, o paciente hace menos de 4 pontos, menor ou igual a 4 pontos, barra probabilidade de ter apendicitis aguda. Se o paciente hace 6 a 5 pontos, 5 a 6 pontos, pode ser que tenha apendicitis aguda, pero não é diagnóstico. Acá, quando tem 5 ou 6 pontos, nós vamos fazer o paciente ir a ser um ataque. ¿Sí? Esse paciente vai ser um ataque. Ou abdominal e depois ataque. Mais de 7 pontos, alta probabilidade de apendicites, generalmente, só com a eco acá, quando tem mais de 7 pontos, já é o suficiente. E 9 a 10 pontos, quase certeza de apendicites. Acá também vamos fazer a ecografia. Escala de Alvarado, então, é basicamente para ver se nosso paciente tem apendicites, tem uma probabilidade de ter apendicites ou não tem apendicites. E acuérdense de uma cosita, sim ou sim, 5 a 6 pontos, o paciente tem que fazer um ataque. Sim. É basicamente isso, Alvarado, signos e sintomas e laboratório. Bem sencillo, as únicas coisas que pontuam são as mais características, que é leucocitose e dolor em quadrante inferior direito. Basicamente é isso. Qual é o tratamento da apendicitis aguda? Sim, e isso vamos a poner muito hincapié acá, porque isso também é pergunta de exame de oral, fundamentalmente. Não existe tratamento médico para a apendicitis aguda. Sim, não existe, isso já deve estar gravado acá no cérebro, na mão, na testa, na cabeça, em todo. Tratamento de apendicitis aguda sempre é quirúrgico e urgente. Nós primeiro vamos a internar o paciente, vamos fazer plano de hidratação parenteral, obviamente, e antibiótico endovenoso profiláctico. ¿Sí? Internar, plano de hidratação e antibiótico.
Essas três são os pilares do tratamento. Ou seja, antes de ir à cirurgia. Depois, vai à cirurgia. Em la cirurgia, vai ser a ligadura e dissecção do mesoapêndice, que é onde está a artéria apendicular. ¿Necesita saber el nombre de la cirugía? No. En cirugía sí, pero ahora en clínica 1, no. Entonces, se hace la ligadura y disección del mesoapéndice. ¿Cuál es el único caso que yo voy a hacer tratamento inicialmente conservador? O sea, médico. El único caso que yo voy a hacer tratamento conservador o médico va a ser en el caso del plastrón apendicular. Para quien no sabe qué es plastrón apendicular, pulse acá arriba. El plastrón es una variante de la evolución de la apendicitis aguda, en el cual los tejidos vecinos del intestino y epiplom va a recubrir ese proceso inflamatório, formando una masa que va a bloquear la evolución del proceso infeccioso. O sea, va a ser como si fuera una tuberculose en el pulmón, que queda una cavidad porque nuestro cuerpo formó ahí un territorio para no dejar más sobrepasar la tuberculosis. Entonces, la misma cosa acá, pero en un apendicitis, en el apéndice. Los tejidos vecinos tratan de recubrir ese apéndice inflamado para que esa inflamación no sobrepase esa región. Y entonces va a formar una masa ahí alrededor del apéndice. Y ese es el único caso, esa es la única evolución de la apendicitis que nosotros vamos a tratar inicialmente médico y después vamos a hacer la cirugía. Sí, porque generalmente las apendicitis agudas, la cirugía es alrededor de 24, 42, 48 ou hasta 72 horas. E no plastrón apendicular, generalmente, é 10, 15 dias depois do processo agudo. ¿Sí? Isso é muito importante. Então, inicialmente, o plastrón vai ser tratado de maneira médica, ¿sí? Y nosotros vamos a operar las complicaciones del plastrón, por ejemplo, flemones, abscesos secundarios a la perforación apendicular, con obstrucción intestinal o sepsis. Ahí sí vamos a hacer cirugía, pero la cirugía, recordando que es de 7, 10 hasta 15 días después del proceso agudo. Entonces, apendicitis aguda, la mayoría de los casos, va a ser hecha la cirugía en pocas horas después del cuadro iniciado agudo. En el caso que el cuerpo evolucionó bien, o sea, trató de dejar isolada esa inflamación, nosotros vamos a hacer la cirugía después de algunos días, que es el plastrón apendicular. Y así es el plastrón apendicular con una imagencita acá. Básicamente es eso. Y bueno, esa fue la clase Plus. Creo que abarcamos ahí algunas cositas que faltó en las clases, que son sumamente importantes y que son preguntadas en los orales. Entonces, cualquier duda, escribime, ¿sí? Y yo estoy a disposición para cualquier cosa. Bueno, nos vemos en la próxima clase y hasta la próxima clase, obviamente. Muchas bendiciones a todos ustedes.